Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à comunidade. É muito bom ter vocês aqui com a gente, mais um sábado. Eu tenho alguns recados e eu, dessa vez, vou tentar lembrar todos de cabeça. Nossas lives, às terças-feiras, rolam no Instagram aqui da comunidade. Se você não segue, fica aí o convite, mais uma vez, para você dar uma olhada nas redes sociais. O pastor Edson está lançando todo dia de manhã vídeos sobre os Salmos, uma meditação. Bom para você começar seu dia, bom também para você encaminhar para os seus amigos, já divulgar nossa comunidade para todo mundo. Nas nossas redes sociais também, assim como no site, a gente tem vários pequenos grupos, começando aqui em São Paulo principalmente, mas espalhados pelo Brasil todo. Então, pesquisa aí no site sua cidade, seu estado, que com certeza vai ter um grupo para você se reunir. E se você canta, se você gosta, se você quiser entrar para o nosso coral, a gente também está com vagas abertas, se inscreva, participe dos ensaios, você é mais que bem-vindo. Um outro recado básico se você chegou aqui agora, vou te pedir um favor para você desligar o seu celular, para você tirar o som, para você colocar no modo avião, ou qualquer outro modo que não faça barulho. A gente vai continuar hoje na série Veredas, assim como a pastora Akeldan comentou na semana passada. Pastor Edson segue nessa série hoje com um tema incrível. E é isso, vamos viver o presente, vamos desligar do mundo lá fora, deixar as notificações desligadas, vamos deixar tudo para trás, vamos curtir esse momento, viver o presente um pouquinho, que está tão difícil nesse nosso mundo. Obrigado mais uma vez, essa é a comunidade, um lugar onde todos são bem-vindos. Vocês oram comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado, muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, de congregar, de conviver com os nossos irmãos, de conhecer novas pessoas e ter esse momento em particular contigo. Fique conosco, conduza esse culto, esteja com todos que irão participar aqui da programação. Nos guarde, nos abençoe, nos proteja. São essas as bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Um dia o Senhor desceu e habitou esse lugar e se fez presente por mim e por você, para que todos nós tivéssemos vida novamente, para que todos nós fôssemos reconciliados nele. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome do Senhor, aquele que é o maior presente que poderíamos receber. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos, o vinho que bebemos. Presente na semente a germinar, para que ninguém se glorie. E como suportar? Nada vem de nossas obras.
o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu junto à mesa, todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que ele dá. No reino de Deus, todos nós somos iguais. E essa igreja existe para dizer para você e reafirmar isso todos os sábados, em todos os cultos, que nós somos absolutamente iguais na mesa no reino de Deus. E é nisto que reside a loucura da mensagem do Evangelho, a loucura do cristianismo. Aquele que é o maior é aquele que mais serve. Aquele que é glorificado, aquele que é entronizado, aquele que é digno é aquele que se entrega e morre e derrama o sangue. Contraria a lógica das nossas relações no mundo em que vivemos. No reino de Deus, a dignidade dele e a sua soberania residem na sua entrega e no seu sangue. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. extasiado, eu fico ao ouvir teu
Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Senhor, é a tua igreja que canta. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso que se entregou por mim e por você para que nós tivéssemos vida novamente. E é nesse reino, é debaixo da lógica desse reino que Ele convida que eu e você façamos parte. Porque no reino de Deus, a gente não cansa de repetir isso. Aquele que é elevado, o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. É por isso que no reino de Deus, a mesa quando está posta, todos nós nos sentamos e a nossa dignidade é devolvida. Mas quem nos serve é aquele que é o dono da mesa, para mostrar que não existe ninguém maior do que Ele e que todos nós somos iguais. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer. Não mereci estar aqui. E eu não vim sozinho. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou. Todos nós. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança e um recomeço. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. E chegamos aqui atraídos pelo som da sua palavra. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai.
a esperança na casa. A recomeço porque estamos aqui. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai. Ele é Deus, de Deus Pai. O Pai é seu, é meu, é nosso, do teu Pai, do teu Pai é nosso, do nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por abrir a tua casa, muito obrigado por abrir o teu lar, muito obrigado por ser a nossa casa e ser o nosso lar. Quem sabe, Senhor, vários de nós aqui tenhamos um lar, tenhamos uma casa, um lugar seguro, em que existe amor, que existe aceitação, acolhimento. E essa casa aqui, esse lar aqui, essa comunidade é mais um lugar. Mas, Senhor, quem sabe muitos de nós não tenhamos essa casa, esse lar onde há amor e aceitação. Pelo contrário. Por isso, Senhor, é tão importante que essa comunidade seja uma casa, seja um lar para aqueles que não têm lar, que não têm casa. Por isso é importante que aqui não seja a casa do Felipe, do Edson, da Débora, de alguém. Seja a casa de todos nós. Porque é a tua casa. E quando é a tua casa, ela é para todos. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso lar. Muito obrigado por ser a nossa casa mais uma vez. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor, amém. Bom dia, bom sábado para vocês. Muito bom receber todos vocês aqui no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL. E receber você aí de casa também, que acompanha a gente, não sei que horas, não sei que horário, mas é bom receber você aí também. A gente está na série Veredas, uma série difícil, complexa. Foi uma série pensada e desenvolvida pela digníssima, talentosíssima pastora Akeldan Feldberg. E era para ser baseado em um livro do Miroslav Volf, um livro que fala sobre o valor da vida, o sentido da vida e tal, que é uma classe que ele com alguns colegas dão em Yale e bomba lá, né? O negócio lá ficou tão grande que eles gravaram um curso, fizeram um livro e tal, e o negócio já virou um best-seller lá pelos Estados Unidos. E chegou no Brasil já, o livro já foi lançado aqui no Brasil, está em português. A gente em algum momento vai recomendar nas nossas redes sociais. Mas aí, para dificultar, a pastora Akeldan resolveu colocar mais um ingrediente e misturar com o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? E ficou complicado, porque é um livro difícil. Eu fiquei extremamente animado, a princípio. Guimarães Rosa é meu autor preferido de todos os tempos. E o livro que eu mais gosto de todos os tempos é dele, chama Sagarana, um livro de contos. E tem o conto que eu mais gosto nesse livro, chama O Burrinho Pedrez. E tudo que eu vou fazer, eu falo, vamos dar o nome de Burrinho Pedrez. Ninguém gosta. Mas não pega bem esse nome e tal. Bom, quando a gente começou a se reunir os amigos, que mais tarde veio a se tornar a Terceira Margem do Rio, que vários de vocês conhecem, os podcasts que a gente fazia, os livros e tudo, que virou uma editora. Aí, antes de ser Terceira Margem do Rio, eu briguei muito para ser o Burrinho Pedrez. Mas as pessoas falam assim, mas Burrinho Pedrez não vai ficar legal. E aí não deu certo. Então, virou Terceira Margem do Rio, que é um conto maravilhoso também, fenomenal. Mas um dia eu vou fazer uma série, isso é uma promessa, porque eu vou fazer uma série sobre esse conto, O Burrinho Pedrez, tá bom? Que é um conto maravilhoso do Guimarães Rosa. Mas a pastora Akeldan resolveu botar o Grande Sertão Veredas, e eu fiquei extremamente animado, mas também fiquei desesperado. Porque a minha mente se abriu para a literatura, e eu sempre gostei de ler muito, mas a minha mente se abriu para a literatura
numa aula que eu tive no finado 2º grau, que agora se chama ensino médio, com um professor maravilhoso chamado Igor Valadares, um mestre fantástico. Nas aulas dele eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser professor igual esse cara é professor. E aí nas aulas dele sobre Guimarães Rosa, minha mente explodiu, eu falei, poxa, é isso, é isso. E aí depois fui fazer faculdade de letras, né? Fiz letras português, literatura, para desespero do meu pai. Mas ele não vai ganhar nada na vida, vai professor, não ganha nada, você devia ser médico. Eu falei, pois é, mas meu negócio não é abrir pessoas literalmente, só metaforicamente. E aí, na faculdade de letras, eu tive um grande mestre também, fenomenal, chamado Afonso Cardoso, que fez o doutorado dele em Guimarães Rosa. Então, vocês imaginam como é que era a aula desse cara. Era uma aula fenomenal e, novamente, minha mente explodiu. Então, eu fiquei desesperado pela responsabilidade de falar de um tema que 2 grandes mestres que eu admiro muito falam muito bem. Então, eu fiquei bem preocupado. Enfim, falei, é isso aí, vamos falar sobre o Grande Sertão Veredas. E o Grande Sertão Veredas é um livro difícil, muito complexo, muito conturbado. É um livro que começa do nada, termina no nada. É um monte de diálogo que é interno, que é externo. As histórias vão se cruzando, os personagens não são apresentados direito. É basicamente aquele filme meio europeu que você vê e fala, você sai do filme e fala assim, acho que eu não entendi nada. Esse é o Grande Sertão Veredas. E tem meio que um anúncio de enredo no livro, porque o Riobaldo ele fala sobre isso. Ele diz em determinado momento assim, eu vou falar para vocês, ele fala do sertão, do que não sei. Um grande sertão. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas. E só estas poucas veredazinhas. Então, eu vou falar sobre o sertão, mas ninguém sabe sobre o sertão. Eu não sei sobre o sertão. Tem umas poucas pessoas que sabem, mas na verdade elas não sabem sobre o sertão, elas sabem sobre as veredas. As veredazinhas. Então, é complicado, é difícil. Ele já anuncia que é isso mesmo, que é complicado e que é difícil. Essa é a realidade do Grande Sertão Veredas. E uma das sacadas possíveis de leitura do Grande Sertão Veredas é justamente a gente entender o sertão. É a gente olhar o livro a partir dessa ótica do sertão. O que é o sertão? E a gente vai ver que esse sertão, no livro, no Grande Sertão Veredas, ele é um lugar impenetrável, é um lugar insondável, é um lugar misterioso, é um lugar duro, muito árido, é um lugar de muitas coisas misteriosas também. E esse sertão, o Guimarães Rosa ele vai dizer, olha, esse sertão é enorme, mas se você procurar você não acha também. E ele vai dizer, não, o sertão é certo. E aí depois ele vai dizer, não, o sertão é incerto. Aí uma hora ele vai dizer assim, o sertão está em todo lugar. Aí outra hora ele vai dizer, não, mas o sertão também está dentro da gente. Então uma hora o sertão é um lugar, outra hora o sertão é uma metáfora, e as coisas vão se misturando e muitas vezes elas ficam tensionadas uma com a outra. O sertão é a tensão. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e assim vai ao longo de todo o livro. E na abertura do livro, na primeira página dessa versão aqui, no finalzinho da primeira página, tem talvez uma das frases mais célebres do livro. Ele começa dizendo assim, lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo da autoridade. Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele, tudo dá. Fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Então, basicamente, Guimarães vai dizer e vai trabalhar ao longo do livro que o sertão é diferente, depende de quem está falando, que cada um vai ter uma opinião sobre o sertão. O sertão é uma coisa para um, o sertão é uma coisa para outro. O sertão é diverso, ele é múltiplo, porque cada um vai ter uma visão do sertão. São várias opiniões
diferentes sobre o que é o sertão. E, obviamente, ele está falando do Riobaldo, mas a experiência do Riobaldo com o sertão, ela também vai mudando. Portanto, o sertão para Riobaldo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa também. E essas tensões se acumulam ao longo do texto. E o sertão é basicamente essa jornada que é empreendida pelo personagem principal, em que ele sai de um lugar em direção a outro, e no meio desse caminho está o sertão, que ele tem que andar por ele. Então o sertão é o lugar entre, é a jornada do entre, o começo e o fim. É o que povoa o livro, é o sertão. É o que povoa a história. O sertão é a vida, ele não é só o lugar, ele é a vida. É a jornada pela vida. É a busca pelo sentido, é a busca pelo valor, é a busca pelo que vale a pena. E aí, obviamente, ele é uma obra magnífica e reconhecida como uma das grandes obras da literatura universal, porque tem pontos de contato com várias outras obras. Porque em várias outras obras literárias, a jornada do herói, ou a jornada principal do livro, ela tem a ver com esse deserto, com esse momento de ausência, com esse lugar do entre. E ela vai ser comparada com várias obras grandes, como, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri. E tem vários pontos de contato. Mas a gente que é de tradição cristã, e que conhece a Bíblia, ou deveria conhecer a Bíblia, a gente tem uma jornada que também passa por um sertão que não é bem um sertão, mas é um deserto. E vocês lembram que é uma jornada de entre também. É uma jornada que liga dois lugares. Que liga de onde eles saem, o Egito, a escravidão, com o lugar onde eles vão, que é a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. E entre esse lugar de saída e esse lugar de chegada tem o deserto, que é onde eles vão peregrinar. Que é onde eles vão se conhecer, como o Riobaldo vai se conhecer. Que é onde eles vão conhecer quem Deus é. Que é uma das buscas do Riobaldo, conhecer quem Deus é. Entender mais de Deus, saber mais de Deus. E é onde eles vão ser provados, é onde eles vão ser tentados. E é onde eles vão entender, por exemplo, que existe, ou que há limitações. Que essa libertação do Egito para essa jornada que leva a uma terra prometida, essa libertação que leva à jornada, ela não é uma libertação para tudo. Você não é livre para tudo, porque você não tem todas as possibilidades à sua disposição. E a jornada no deserto é realmente exatamente esse lembrete de que a nossa jornada não é uma jornada com todas as opções ao nosso dispor, porque no deserto não tem todas as opções ao nosso dispor. A gente vai viver a nossa vida, a nossa jornada a partir das circunstâncias que nos são dadas, e dentro dessas circunstâncias a gente vai ter processos específicos de escolha. E quando a gente pensa nas ciências, nas várias ciências, química, biologia, sociologia, antropologia, neurolinguística, a gente vai perceber que realmente essa liberdade que a gente diz que a gente tem, ela não existe de verdade, de fato. A gente é muito circunscrito às circunstâncias que estão ao nosso redor. Começando, por exemplo, pela linguagem. Por termos, a maior parte de nós, eu acredito, nascido no Brasil, e por falarmos ou termos aprendido português do Brasil, o nosso cérebro já vai ser configurado de uma certa maneira por causa da linguagem. E quanto mais línguas você vai aprendendo, você vai descobrindo que a sua cabeça vai desbloqueando um monte de coisa. Porque a língua desbloqueia mundos, universos, de sentido, de significado e de possibilidades. Portanto, a nossa liberdade ela é dentro de um espaço, de um lugar, de circunstâncias específicas. E dentro dessas circunstâncias, a gente navega, a gente se mexe, a gente escolhe. Por exemplo, talvez um exemplo maravilhoso, né? O povo de Israel no deserto. Estou no deserto. Putz, estou com sede. Queria uma coca gelada. Não tem coca no deserto. Eu queria um suco de uva. Não tem. Vinho? Não tem. Suco de maçã? Não tem. Suco de melancia? Não tem. O que tem no deserto? Nada. E Deus vai ter que fazer milagre para dar água.
E o povo não vai escolher. Eu queria água com gostinho. Meu amigo, não tem água com gostinho. É água que tem. Você vai beber e pronto. Bem restrito. Você pode escolher não beber. Aí você morre. Mas é uma escolha que tem um outro caminho. E a comida? Tirei vocês do Egito. Agora eu vou levar vocês para a Terra Prometida e eu vou dar comida para vocês. E a comida que eu vou dar para vocês é maná. Não vai ser churrasco. Não vai ser lasanha. Não a lasanha de berinjela, porque não é lasanha. Tá? É a lasanha normal, com queijo. Sem berinjela. Não vai ter lasanha. Não vai ter, sei lá. Nem sei. Não vai ter o que você está pensando. Que você vai comer daqui a pouco. Não vai ter. Vai ter maná. E eu vou mandar o maná cair do céu. Não vai ter arroz, não vai ter feijão, vai ter maná. Vai cair maná todo dia. E você imagina a emoção da primeira vez que eles viam o maná caindo. Ou das primeiras vezes. Saíam da tenda de madrugada, porque durante a noite caía para ficar olhando o maná caindo e tal, papá. E a gente já falou sobre isso. Fazer o maná a primeira vez, caiu um negócio do céu que tem gosto de mel, né? Diz o texto, ele parece um pão de mel e tal, e come e tal, babá. Mas aí eles vão comer o maná durante 40 anos. Então você vai ir 30, né? 30 dias de maná, 60 dias de maná, 90 dias de maná, 365 dias de maná, 600 dias de maná, 1000 dias de maná, 1200 dias de maná. Maná. É maná. O que tem no almoço? Maná. O que tem no jantar? Maná. Café da manhã? Maná também. Aí você tem escolhas dentro do maná. Você vai fazer maná refogado, vai fazer maná frito, vai fazer um churrasquinho de maná, botar no espetinho e tal. Vai fazer maná, sei lá, um guisado de maná, maná com água. Você tem opções de escolha dentro da escolha maior que foi feita por Deus para você, que é maná. E é isso aí. Então você imagina os sentimentos que envolvem o maná. O primeiro, alegria. Maravilhamento. Deus mandando cair um negócio do céu. Aí passa 6 meses, uma certa frustração, um certo tédio. Maná de novo. Passa 2 anos, 3 anos, raiva do maná. Você não quer ver maná. Senhor, manda codornizes, por favor. Senhor, o que a gente quer comer comida do Egito. Comida do Egito vocês não vão comer. E isso não. Aí passa, sei lá, 10 anos, aí em vez de raiva é ódio. Eu odeio o maná, eu quero matar o maná. Quem manda o maná, odeia o maná. Você vai experimentando toda a gama de sentimentos em relação ao maná. E o maná continua igual. É o mesmo maná. Mas você mudou, você não aguenta mais maná. E a sua experiência com o deserto e com o maná mudou. E as suas escolhas em relação ao maná e ao deserto mudaram. Mas o maná continua sendo o mesmo e o deserto continua sendo o mesmo. E você está lá. E essa jornada é interessante porque ela tem muito a ver com busca por quem você é. A sua relação com o maná vai dizer muito quem você é. Eu imagino que tinha aquele cara que todo dia que caiu o maná, ele agia do mesmo jeito. Maná, louvado seja Deus, ó Senhor, obrigado pelo maná. 40 anos ele fez isso. Eu imagino que ele era casado com uma mulher e falou assim, meu Deus, esse cara é muito positivo. Ele está sempre feliz com o maná. Ninguém aguenta mais o maná, mas o cara está positivo com o maná. Porque tem gente que é assim. Ou seja, a nossa relação com o maná tem muito a ver com a gente, não com o maná. E aí vão ser relações diferentes nossas com o maná, relações diferentes coletivamente com o maná, mas o maná é o mesmo. E o deserto está lá, é o mesmo. Todo mundo enfrentando o mesmo deserto. A aridez do deserto. A falta de opções do deserto. A jornada difícil. A complexidade. As mesmas pessoas. A mesma comida. A mesma roupa. A mesma tenda. A mesma nuvem. A mesma coluna de fogo. 40 anos. Difícil. A gente vai descobrindo quem Deus é, quem a gente é. Mas não parece tão legal, porque é deserto. E eu estou esperando chegar. Mas o título do livro
É Grande Sertão Veredas, né? E aí, para explicar isso, Guimarães Rosa mandou uma correspondência para o tradutor dele, para o italiano, para explicar esse Veredas. Acompanhe comigo. Então, aqui é o Guimarães escrevendo para o tradutor italiano dele sobre as veredas. Mas por entre as chapadas, separando-as, ou às vezes mesmo no alto, em depressões no meio das chapadas, há as veredas. São vales de chão argiloso ou turfo argiloso, onde aflora a água absorvida. Nas veredas há sempre o buriti. De longe a gente avista os buritis e já sabe, lá vai encontrar água. A vereda é um oásis. Em relação às chapadas, elas são as veredas de belo verde claro, aprazível, macio. O capim é verdinho claro, é bom. As veredas são férteis, elas são cheias de animais, de pássaros. As encostas das chapadas, que descem das chapadas para as veredas, elas são em geral muito úmidas, pedregosas, de pedrinhas pequenas no molhado chão claro, porejando aguinhas, chamam-se resfriados. O resfriado tem só uma grama rasteira, e é nítida a mudança de aspecto da chapada para o resfriado e do resfriado para a vereda. Em geral, as estradas na região preferem ou precisam de ir, por motivos óbvios, contornando as chapadas, pelos resfriados, de vereda em vereda. Há veredas grandes, há veredas pequenas, compridas, largas, veredas com uma lagoa, veredas com brejo, pântano, com pântanos onde se formam e vão escoando e crescendo as nascentes dos rios, com brejo grande, sujo, emaranhado de matagal, com córrego, com ribeirão, com riacho, para aumentar a nossa confusão. No meio da jornada pelo sertão, Guimarães diz que há veredas. E o que são essas veredas? Oásis, lugares de descanso, lugares de beleza, lugares de tranquilidade, lugares de descanso. O sertão é enorme, ele é grande, ele é árido, ele é duro, ele é desafiador. Mas no meio da jornada do sertão, há veredas, há lugares de calmaria, há lugares de água pura, há lugares de grama macia, os pés andarem. E essa é a tensão que ele vai estabelecer da jornada do Riobaldo, da nossa jornada. Há veredas no meio do deserto. No meio do deserto há veredas. No meio da nossa jornada existem lugares de calmaria, de paz. Existem momentos de calmaria e de paz. Existem momentos de beleza, de descanso, no meio da nossa jornada. Quando a gente olha para a Bíblia, é exatamente assim que acontece também. Aliás, quando a gente começa a comparar o Grande Sertão com a Bíblia, a gente percebe como Guimarães Rosa está influenciado por esse texto bíblico. No meio da jornada de Israel pelo deserto, houve inúmeros momentos um lugar de descanso, de calmaria e de paz, onde eles se encontravam, onde eles encontravam com Deus. Momentos de descanso em que os pés puderam andar pelas gramas macias e repousar no meio da aridez do deserto. Assim é com a nossa jornada também. Assim é com a nossa caminhada pelo sertão da nossa vida. São diferentes sertões e diferentes veredas. Mas elas vão acontecendo e se sobrepondo, e se acumulando e criando essa estrada, essa trilha que todos nós estamos jornadeando. Em determinado momento ele diz assim, e eu acho essa frase linda: a gente tem de sair do sertão
Mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. O sertão, o deserto é o entre. É a jornada entre dois lugares. E a nossa expectativa é sair do deserto, é sair do sertão. Mas para a gente sair do deserto, para a gente sair do sertão, a gente precisa primeiro tomar conta dele, de dentro. E como é que a gente faz isso? Primeiro reconhecendo que é deserto. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que é deserto. Reconhecer que é sertão. Reconhecer que é árido. Reconhecer que é difícil. E aí, a partir daí, a gente pode, de dentro dele, sair. E eu quero trazer para vocês um detalhe importante que eu falei no batismo, no último que a gente teve, e que tem me chamado muita atenção. Porque é muito profundo. Na nossa jornada, a gente tem a descoberta sobre quem a gente é, o que a gente busca, o que tem valor para a gente. E como vocês entenderam o que eu estava falando, cada um de nós tem um deserto e cada um de nós tem uma vereda. Mas é interessante porque quando Jesus está nessa jornada, nessa caminhada, e ele é batizado, e a gente fala que o batismo ele tem a ver com um novo nascimento, né? E é um novo nascimento da água e do Espírito. E essa vida do novo nascimento é uma vida, segundo Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, é uma vida guiada agora pelo Espírito. E qual é a primeira coisa que o Espírito faz com Jesus Cristo? O Evangelho de Mateus diz que depois que Jesus foi batizado, este é meu filho amado em quem me comprazo, o Espírito guiou até o deserto. Israel no deserto 40 anos, Jesus Cristo no deserto 40 dias. A primeira coisa que o Espírito faz com Cristo é levar Jesus Cristo ao deserto. E não é levar ao deserto para ele meditar, ficar lá, né, zen e tal. Mas é no deserto que Cristo vai ter a experiência das tentações. Sem comer, sem beber e sendo tentado pelo diabo. E aqui quem conhece Grande Sertão Veredas, com certeza já pensou isso várias vezes. Porque existe uma enormidade de relações possíveis entre as tentações de Cristo no deserto e a experiência que Reobaldo vai viver ao longo de O Grande Sertão Veredas. Aqui a gente podia fazer um sermão só sobre essas relações. Só para vocês entenderem que é profundo isso. Não é que a gente vive o deserto porque, viver o deserto, né? O Espírito guia a gente para o deserto. Porque é no deserto que a gente vai encontrar o verdadeiro valor das coisas. No deserto, Cristo é confrontado pelo diabo sobre o valor das coisas. E a última tentação qual é? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Qual é o valor das coisas? Qual é o sentido das coisas no deserto que a gente vive? Essa busca desse relacionamento com Deus. Que muitas vezes é difícil, mas que é o maná nosso. De cada dia, de cada dia, de cada dia, até que Cristo volte. Nos nossos sertões, e cada um com o seu, com as suas opiniões, a gente precisa desses lugares de vereda. Que essa comunidade seja um lugar de vereda. Mas esses lugares de vereda é para a gente descansar e encontrar com aquele que é a vereda, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Nos nossos caminhos, no nosso deserto, individual e coletivo. Muitas vezes é difícil aceitar a aridez, aceitar a limitação, aceitar as tentações.
Muitas vezes é transtornante viver a experiência do deserto, do sertão. Muitas vezes a gente acha que não vai aguentar. E é tão ruim muitas vezes que a gente fica com saudade do Egito. A gente fica com saudade de coisas que a gente sabe que eram ruins, mas deserto é difícil. Deserto é traiçoeiro. Deserto muitas vezes é um lugar de dor. E a gente, de alguma maneira, a gente sabe que a gente está no entre, a gente está no movimento de entre. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, a gente te agradece pelos pequenos oásis, pelas pequenas veredas que a gente encontra para descansar, para recarregar a energia, para beber uma água geladinha, para poder ter encontros reais contigo. Mas, Senhor, que a gente entenda que esse deserto, que esse sertão, ele vai terminar. E que essa expectativa gere na gente a esperança de encontrar com aquele que é o caminho, que é a vereda, que é a verdade, que é a vida. Porque Ele é o verdadeiro descanso, Ele é a verdadeira beleza, Ele é o verdadeiro sentido da nossa vida. Portanto, Senhor, continua nos guiando pelo deserto, na esperança de encontrarmos a vereda definitiva. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. É ver flores entre espinhos, querer é ter paz pelo caminho e perceber que ser feliz não está no fim, mas em como decidir viver e ver sentido em
Beleza é entender que sempre estás aqui. Sempre estás aqui. Ver beleza em cada pranto, ver beleza em cada riso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, um abraço e até semana que vem.